Agradecemos a presença de todos vocês, ainda mais num dia muito especial que nem hoje, né? Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, realmente um dia que é especial, né, na nossa vida. Eu pediria que todos se acomodassem perfeitamente, inspirassem e expirassem profundamente, procurando sentir esta paz, esta harmonia, esta tranquilidade, toda essa sensação de amor que flui em todo o nosso ambiente. Essa sensação, essas impressões maravilhosas que circundam todos nós nesse momento, em especial, ela flui plenamente em todas as nossas casas. E através de nós, para todos os nossos familiares, para aqueles que mais precisam de paz, de amor, de saúde e alegria. Pedimos que essa energia flua permanentemente, não somente agora, neste momento em que estamos reunidos, mas sempre que tivermos a oportunidade de nos conectarmos com os planos superiores, com nossos anjos de guarda, com os nossos guias, nossos mentores, seja o nome de que cada um dê, seja o nome que cada um acredite, de acordo com a sua crença, mas a conexão ela é fundamental para que bons pensamentos, para que energia boa, energia pura, consiga fluir para nós e através de nós, para aqueles que mais necessitam. Agradecemos aí às equipes espirituais, não somente da Casa do Rio, mas de todas as casas que são irmanadas conosco. Nos nossos dias de trabalho. Agradecemos a todas as falanges de espíritos superiores que nos auxiliam, nos dirigem, nos orientam, pedindo o fortalecimento de todas as barreiras eletromagnéticas, todos os campos de proteção, para que nada, nenhuma energia, diferente daquela que estamos aqui reunidos, possa interferir de alguma forma no nosso trabalho de hoje, nesta nossa reunião. E com este Pai Nosso, que eu gostaria que todos acompanhassem, damos por aberto a nossa reunião de hoje. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder e a glória, hoje e para todo sempre, e que assim seja. E é com muita satisfação que recebemos hoje, mais uma vez, o nosso grande, querido e amigo Rodrigo Sartori, com a palestra Memórias Emocionais e Autobiográficas, como influenciam nas nossas vidas. Rodrigo, querido, muito obrigado. E obrigado, Paulo. Tudo contigo. Vou me fixar aqui, então, para olhar para vocês, tá? Agradeço de novo o convite. Hoje a gente vai fazer
Na verdade, eu comecei a conversar alguma coisa sobre traumas na outra vez que eu estive falando na Casa do Rio. A gente discutiu um pouquinho sobre como que esses traumas podem influenciar, mas me ficou naquele momento, parece que faltando uma explicação mais completa, uma ideia mais completa sobre isso. E eu fiquei pensando, mas o que ficou faltando, não é? Como que a gente pode conversar isso de uma maneira mais clara, mais objetiva? E uma das coisas que a gente, sempre no Espiritismo, a gente tenta buscar memórias, até que são reminiscências de outras vidas, não é mesmo? Eu não vou falar sobre essas memórias, essas reminiscências de outras vidas, mas eu vou falar também de memórias que não são conscientes no nosso cérebro, mas que podem influenciar muito as nossas vidas, tá? Experiências com as nossas famílias, experiências na maneira como nós somos criados, experiências que nos são até incutidas, que nós não tivemos, mas que parece que nós tivemos elas, que são a criação de falsas memórias, não é mesmo? O implante de falsas memórias. E então, para isso, eu trouxe aqui uma apresentação que eu vou repartir com vocês, então, tá? Vou partilhar aqui com vocês sobre memória e aprendizagem, tá? A gente poder discutir isso um pouquinho melhor, então. Vou colocar aqui uma janelinha, tá? Compartilhar essa janela aqui com vocês. Então, memória, né, que é uma célula nervosa, não vou entrar muito nos detalhes, mas, na verdade, o que a gente chama de memórias, quando as memórias acontecem, elas estão relacionadas imediatamente à transmissão, né, de sinais elétricos e químicos nessas células nervosas. Aqui está mostrando, por exemplo, então, olha, existe o que a gente chama de uma memória breve, não é? Que é a potenciação de curta duração, e uma memória armazenada. Então, existem alguns tipos de memória que elas são breves. Você precisou discar por um número de uma teleentrega, você, né, vai lá, disca aquele número, e aí depois você não lembra desse número mais. Por quê? Porque essa sinapse aqui dessa célulazinha nervosa, tá vendo? Olha, tá acontecendo aqui, ó. Aí vem aqui, despeja a substância. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes só, até você discar aquele número. Depois essa sinapse, ela não tem mais esse papel, essa função de registrar essas informações. Mas outras informações, por exemplo, algo que nós já estamos estudando há mais tempo, algo que um número, por exemplo, que a gente sempre diz, que a gente sempre tem que anotar em algum lugar, como é, por exemplo, o número de uma esposa, de um filho, de uma mãe, de um pai. Então, como a gente repete essas informações, essas sinapses relacionadas a essas informações, elas vão ser ativadas mais vezes. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não é? Até se tornar o que a gente chama de uma potenciação de longa duração, ou uma memória armazenada. Então, tá? Só para a gente, assim, em termos de fisiologia, a gente entender como são essas memórias. Algumas memórias, tá? Eu estou passando um pouquinho mais rápido para o que nos interessa mais aqui, tá bom? Algumas memórias, alguns sistemas de memórias, como, por exemplo, a memória amigdalâmica, tá? Que a gente tem esses núcleos verdes, são 2 núcleos no cérebro, responsáveis pelas nossas memórias emocionais, tá bom? A amígdala, então, ela já está ativa dentro do útero. Ela já está ativa quando nós somos ainda no período fetal, no último trimestre gestacional, ela já está bastante ativa. Então, muitas das experiências que as mãezinhas, elas têm, não é? Hoje é Dia das Crianças, a gente aí tá, talvez eu mesmo estou tendo a oportunidade de relembrar tantas coisas da minha infância, porque eu acho que esse Dia das Crianças é um dia das crianças que a gente comemora para as outras crianças, mas também para a criança que nós já fomos um dia, não é mesmo? Acho muito importante se comemorar a criança que nós fomos e que nós ainda temos dentro de nós enquanto reminiscência, enquanto lembranças. Essas memórias emocionais da amígdala, então, elas já estão prontas desde o útero, e experiências que as mães têm dentro do útero, elas impactam diretamente a estruturação dessas memórias emocionais. Então, a musiquinha, aquela que a mãe, as músicas que a mãe escutava quando
estava grávida, a comida preferida da mãe, podem ver, sempre tem um correlato, sempre tem alguma coisa que a gente acaba lembrando, não é? Ou que a gente acaba preferindo em decorrência dessa memória emocional. Mas essa memória emocional, amigdalâmica, ela não é uma memória consciente, ela não é uma memória, ela é uma memória inconsciente, ela é uma memória que a gente não consegue depois lembrar dela de uma maneira clara e distinta. A gente sente aquele cheiro da casa da avó, não é o cheiro da comida que a mãe fazia ou que a mãe gostava de comer, mas a gente sente o nosso corpo, né? Porque as emoções, na verdade, são respostas que o nosso corpo dá a algum tipo de estímulo. O nosso corpo responde aquilo com uma alegria, responde aquilo talvez até com uma salivação, não é? A gente, às vezes, nem sente o cheiro, mas o nosso cérebro, devido a essa estrutura, faz com que as áreas do cérebro, né, que é o córtex entorrinal, atrás do nariz mesmo, uma área responsável, então, pelas nossas memórias olfativas. As nossas memórias olfativas e gustativas, elas não são memórias também muito conscientes, sabe? Elas não são muito explícitas. Então, a gente sente aquele cheiro, na verdade, não está ali o bolo, mas a gente sente o cheiro do bolo. Não é? A gente lembra do cheiro da chuva naquele dia das crianças, que você foi fazer um piquenique com a sua família e que choveu e tiveram que, né, aquele cheiro de chuva. Essas memórias, elas não são conscientes. Elas são memórias implícitas que a gente chama, tá bom? Essa amígdala também, ela fica muito ativa no que a gente chama de memórias traumáticas. Imagina, então, a gente tem uma memória que pode ser traumática, mas que a gente não tem consciência delas, entende? A gente não sabe por que a gente não quer mais passar em algum determinado lugar, por que a gente deixou de gostar de um determinado tipo de pessoa, porque essas memórias, elas não são conscientes. Inclusive, quando nós temos um trauma, por exemplo, nós sofremos um abuso, né? A pessoa sofreu maus tratos, enfim. Até os 3 anos de idade, se essa experiência foi até os 3 anos de idade, essa estrutura pode sofrer alterações muito dramáticas e a pessoa não conseguir controlar muito bem o seu medo, a sua raiva, a sua dor. Isso pode dar origem a transtornos de personalidade em menor proporção, mas na maior parte das vezes isso pode gerar transtornos do humor, principalmente, não é? Depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. É muito importante também que a gente discuta que logo após um trauma, tá? Um evento traumático, um acidente de automóvel, por exemplo, ou mesmo um abuso sexual, mesmo se a gente não for criança, mas principalmente se a gente, né, se for com uma criança, esse tipo de trauma, logo depois do evento traumático, a memória consciente, ela fica aqui quase que obscura, assim, ela fica obscurecida, ela fica silenciada, entende? E muitas pessoas, o abusador, a pessoa que cometeu o maltrato, ou mesmo a pessoa que provocou o acidente no trânsito, por exemplo, ela pode incluir, nesse momento, sugerir uma falsa memória, não é? Existem, hoje em dia, a gente já tem maneiras de mais a psicologia forense tem maneiras mais, com maior acuidade, para perceber esse tipo de falsa memória que é criada. Mas, por muito tempo, e ainda hoje, nós temos falsos abusadores, às vezes presos. Porque, geralmente, o abusador, ele é uma figura importante na vida da criança, não é? Ou na vida da pessoa. Ele é uma pessoa próxima ali, que já manifestou carinho, afeto pela criança. Então, como tem essa falha na memória, esse apagão da memória consciente, logo após o trauma, é muito comum que o abusador, né, que tem algum transtorno, com certeza, para cometer esse tipo de ato, que o abusador, ele sugira para essa outra pessoa, para essa pessoa violentada, que quem está cometendo aquele abuso é outra pessoa, é um outro personagem, geralmente alguma figura também parecida com ele. Tá, com o abusador. Então, mas fulano está fazendo essa maldade com você de novo. E isso nós chamamos de implante de falsas memórias. Olha que interessante, tá? Nós temos um nome para isso, é um implante de uma falsa memória.
Esse implante ele pode ser deliberado por um abusador, por um agressor, por alguém, né? Mas ele pode também ser feito pela própria pessoa. Tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Então, essa é a nossa primeira memória emocional. Essas memórias emocionais, elas podem, por exemplo, gerar mecanismos de defesa no cérebro que vão perdurar uma vida inteira, seja negando o evento que gerou o trauma, ou seja, muitas vezes, reafirmando o evento a partir das experiências. Então, por exemplo, é comum a menina, o menino, né, ele estava com alguém que era muito próximo, um pai. Esse pai, por exemplo, ele era alcoólatra, não é? E dentro desse comportamento, dessa dependência do álcool, ele também fazia muitas loucuradas, era bastante irresponsável, um humor muito disruptivo, muito sem controle, não é? E vamos pensar uma menina agora que foi criada com esse pai dentro dessa estrutura. Ela pode passar uma vida, então, negando esse tipo de experiência, e ela pode buscar, por exemplo, parceiros, não é? Amigos, que tenham comportamentos opostos a esse, mas muitas vezes ela tenta buscar no parceiro, nos amigos, pessoas que reafirmem esse comportamento que era do pai, tá? Então, isso é uma questão muito importante também de como essas memórias emocionais, elas podem influenciar nas nossas escolhas ao longo de toda a vida, tá bom? Às vezes os pais também, que é outra coisa que eu gosto muito de alertar, os pais são super protetores, não é? Eu me percebo um pai muito protetor, inclusive, muitas vezes, e essa estrutura super protetora pode fazer com que a criança não tenha amadurecimento emocional, não tenha as suas experiências de uma maneira que permita, inclusive, ela, por exemplo, ser mais livre, autônoma, não é? Quando adolescente ou adulto. Então, isso é um problema sério também, tá? A gente chama isso de esquemas mentais, que eu falei na outra vez que eu estive aqui com vocês, os esquemas mentais, né? Os EIDs, os esquemas iniciais desadaptativos, tá bom? Então, eles são desadaptativos, são iniciais, e são esquemas que os nossos cérebros geram. Muitas vezes nós projetamos as pessoas, né, ou o que nós gostaríamos que as pessoas fossem, ou aquilo que nós pensamos que as pessoas sejam, a partir desses esquemas iniciais desadaptativos, os EIDs. Tá? Então, isso é muito legal, tem uma terapia chamada terapia do esquema, que vai tentar, não é? Ajudar o cérebro a controlar esses esquemas mentais e essas escolhas. Então, é muito comum nós confundirmos as nossas experiências, mesmo adulto, não precisa ser criança, tá bom? Confundirmos as nossas experiências, negarmos experiências, reafirmarmos experiências em decorrência dessas vivências iniciais que o cérebro teve. Então, esse é o primeiro tipo de memória muito bacana para se discutir e que vai ter um impacto muito grande. Como até os 3 anos de idade, a amígdala não está formada, tá bom, gente? Ela não está totalmente estruturada. Até nossa memória autobiográfica, que é o hipocampo, não está totalmente formada. É só essa memória emocional, ela é a mais, digamos assim, que mais tem impacto e influência nas nossas vidas até os 3 anos de idade. Um outro tipo de memória que está aqui, ó, essa parte aqui está gânglios, mas o nome correto é núcleos, tá? Gânglios é no sistema nervoso periférico, aqui no sistema nervoso central é núcleos. Então, são os núcleos basais, ou núcleos da base, essas estruturinhas aqui, olha, tá? O putamen, o caudado, que parece uma cauda, tá? Ó, o caudado, e aqui na partezinha anterior, uma partezinha bem pequenininha chamada globo pálido, tá bom? Essas 3 estruturas são responsáveis pelas nossas memórias, que a gente chama de memória motora fina. Mas não é só a memória motora por si só, porque é uma memória motora. Por exemplo, se você anda de bicicleta,
e você passa anos sem andar de bicicleta, tá bom? Quando você pega uma bicicleta, você pode não ter toda a destreza e equilíbrio, mas você sai andando de bicicleta normalmente, né? Como se andasse de bicicleta, nunca tivesse parado de andar de bicicleta. Mesma coisa acontece com a direção. Quando a gente começa ali a dirigir, aí a gente tem que olhar para o câmbio para passar marcha, não é mesmo? Depois que a gente automatiza, acho que a palavra legal aqui é automatizar, a gente automatiza essas memórias, a gente já faz sem pensar, sabe? Poxa, fiz sem pensar. Então, tem um tipo de memória, que é essa memória automatizadora de processos cognitivos, não é? De processos motores, que pode ser, por exemplo, a fala. Não? Eu não estou pensando o que eu estou pensando o que eu estou falando, não exatamente como eu estou falando, porque esse como falar, que é o domínio da língua, isso a gente faz de uma forma automatizada. Eu não preciso pensar que eu preciso falar assim, assado, que eu preciso movimentar os meus lábios assim, assado, para produzir determinados tipos de fonemas. Então, é tudo muito automatizado dentro desse processo. E nós temos também memórias sociais, né? O globo pálido, ele parece que está, essa partezinha anterior aí, desses núcleos que eu estou falando, os núcleos da base, ele está relacionado a uma memória meio que social. Então, dependendo do lugar, eu lembro que eu tenho um amigo inglês, e aí quando ele chega no Brasil, ele passa umas temporadas aqui, agora faz tempo que a gente não se vê, que ele não vem para cá, e aí ele passa umas temporadas aqui, e quando ele chega, que a gente vai pegar ele no aeroporto, ele chega na nossa casa, ele parece que ele, sabe, um comportamento bem distante, assim, a mão bem longa para fazer o cumprimento, não é mesmo? E aí ele, olá, tudo bem? Tudo muito formal. Aí ele passa esses 3 ou 4 meses aqui no Brasil com a gente, né? E a gente já é mais de abraçar e de beijar, e agora nem tanto por causa da pandemia. E aí, quando a gente vai dar tchau para ele no aeroporto, ele já se comporta, ele já automatizou um abraço, um beijo. Quer dizer, ele já tem um outro padrão social, motor de se relacionar, tá bom? Então, nós temos memórias motoras que são socialmente mediadas, que fazem com que a gente se comporte de determinadas maneiras socialmente, e isso tem um impacto, lógico, grandioso da cultura, não é mesmo? Muito importante o impacto que a cultura tem sobre isso. E o putamen, essa parte mais central aqui, ela já é responsável por um tipo de memória que é o 6x6, 36, 5x5, 25, sabe? A tabuada, por exemplo, é algo que a gente acaba decorando, mas não decorar simplesmente, é um automatizar a tabuada. Então, esse é um outro tipo de memória que a gente tem, certo? Tá vendo que não é, a gente fala de memória, são vários tipos de memória nas nossas vidas que interagem, interferem de uma maneira muito vigorosa. Só para voltar um pouquinho aqui nos núcleos da base, sobre esses componentes motores, então, tem sempre a criança que sofre de bullying, por exemplo. Geralmente a criança que é vítima de bullying, ela já tem uma postura de vítima de bullying, entende? O agressor já olha para aquele menino, para aquela menina que está caminhando daquele jeito, assim, com, né, meio corcundinha, meio com a cabeça cabisbaixa, sabe? E ele já diz, lá é uma vítima, lá é uma presa fácil, tá? Porque nós automatizamos também muitos componentes, aí a gente vai fazer o diálogo agora entre uma memória que é uma memória motora, automatizada, e uma memória emocional. Como é que a gente cria, por exemplo, nesse caso, uma vítima de bullying dessa maneira? Desde pequenininho, gente, a criança vai escutando, você não faz nada direito? Olha aí, já derrubou todas as coisas de novo? Essa menina não presta para nada, esse menino faz tudo errado. Então, esse tipo de fala que muitas vezes nós oferecemos de uma maneira absurda para as nossas crianças, é um tipo de fala que pode promover um automatismo corpóreo, de postura, de modo de ser, que já nos transforma em vítima ao longo de todas as nossas vidas. Percebam como as coisas são interligadas, não é? Quer dizer, nós temos uma memória de vitimados em relação a alguma coisa, essa memória não é consciente, nós adquirimos uma postura corpórea que nos coloca no mundo como vítima, muito difícil dessa pessoa, às vezes, conseguir papéis de liderança ou de impor algum desejo em alguma relação, porque ela já tem aquele componente, aquela maneira de se comportar
corporeamente, uma postura corpórea que permite e que reafirma, e é óbvio que se ela tem essa postura, ela foi vítima, ela é vítima num ambiente, e ela mantém uma postura agora que se difunde para os outros ambientes, é automatizado que ela vai ser vítima de várias pessoas ao longo da vida dela, tá bom? É muito provável que ela seja vítima de muitos outros relacionamentos, muitas outras relações ao longo da vida dela. Então, isso é muito legal a gente discutir, porque nenhum desses tipos de memória está isolado, tá bom? É um fato isolado. Agora vamos falar sobre as nossas memórias. Essas memórias que a gente discutiu até aqui são memórias inconscientes, que a gente chama de implícitas, não declarativas. Eu não sei explicar isso. Eu aqui, professor Rodrigo, talvez eu saiba explicar um pouco porque eu estudo isso, não é? Mas talvez nem na minha vida eu consiga relembrar dessas memórias, eu consiga explicar sobre os fatos, eu consiga explicar todos o universo de posturas da minha vida, de comportamentos da minha vida, e que eles estão arraigados em experiências desde o início da vida. Claro que essas experiências, elas podem sofrer alterações, mas muitas vezes nós reafirmamos essas experiências ao longo da nossa vida, tá bom? Muito perigoso, tem que cuidar muito, né? Hoje, Dia das Crianças, vamos pensar muito sobre que tipo de coisa nós falamos para as nossas crianças, que tipo de comportamentos nós estamos exemplificando para as nossas crianças, porque elas copiam tudo, né? Tem na casca do cérebro, no córtex, tem um monte de neurônios que são os neurônios espelhos e que ficam espelhando o comportamento dos adultos, tá bom? Eu sempre falo que um tiro no pé muito grande é quando um pai, ou a mãe, ou um tio, um avô, os familiares ficam falando mal de outros parentes para a criança. Porque isso acaba gerando, não é? Baixa autoestima dessa criança, porque ela não entende que, por exemplo, quando fala do pai ou da mãe, que estão falando do pai ou da mãe, ela entende que é o pai ou a mãe dela, entende? E isso vai gerando problemas de autoestima, problemas de bem-estar. Essas pessoas, geralmente, quando elas se tornam adolescentes e adultas, elas relatam que elas são mais insatisfeitas nas suas vidas. Olha que interessante isso, tá bom? Então, muito cuidado, peço agora que nome dessa casa do Rio, esse lugar maravilhoso, dessas energias maravilhosas que o Paulo pediu para os mentores, para os espíritos de luz nos oferecer no dia de hoje. Então, eu peço isso, que vocês tenham sempre muito zelo, muito cuidado, muito carinho, muita responsabilidade para o que será dito para uma criança, seja a idade que for, ou mesmo para um adulto, não é? Tá? As nossas palavras, elas, às vezes a gente não escuta elas de uma maneira exatamente consciente, mas elas podem nos ferir na carne, tá? Como se fosse um corte, como se fosse um soco, como se fosse, enfim, uma agressão física. O cérebro não faz a distinção exatamente entre uma agressão física, por exemplo, e uma agressão moral, uma agressão verbal, uma agressão psicológica e uma agressão espiritual com os nossos pensamentos, que eles também, às vezes, não é tão objetivo esse tipo de agressão, mas ela também acaba atingindo principalmente o agressor, não é? Acho que a agressão espiritual, todos os tipos de agressões atingem muito o agressor, mas a agressão espiritual, eu imagino que seja a mais intensa agressão que o próprio agressor pode sentir, tá? A partir de 1 ano de idade, essa outra memória, tá vendo aqui, ó, olha a imagem aqui, ó, o hipocampo, tá bom? Parece o formato de um cavalo marinho, e hipocampo significa cavalo marinho do grego, tá bom? Então, a formação hipocampal tá aqui nos dois lados do cérebro, tá? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, tá bom? A formação hipocampal, ela é a nossa memória consciente, é a nossa memória declarativa, não é mesmo? Hoje eu ainda fui aqui, Dia das Crianças, com a minha família, para a beira de um rio,
E foi um rio que eu me criei na beira desse rio. Meu pai, ele tinha uma casa de campo pertinho desse rio, a gente tomava banho. Eu lembrei que eu rolava o meu corpo no barro e depois limpava no rio o barro, né? E aí eu fui lá ficar umas horinhas aí na beira desse lugar. É uma memória autobiográfica, é uma memória já consciente, é uma memória que eu consigo explicitar sobre ela, eu consigo declarar sobre ela, tá bom? E a gente chama essa memória de fatos e dados, ou memória autobiográfica e uma memória semântica, tá bom? Essa é a nossa memória consciente, essa é a nossa memória que nós estabelecemos quando nós estudamos um assunto, quando nós vamos contar um relato sobre as nossas vidas. Só que aí eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas relacionadas a essa memória e o impacto que ela tem sobre as nossas vidas. Primeiro lugar, que há uma grande morte neural, olha aqui, morte neural e menor ativação sináptica decorrentes do estresse. Então, tem muitos neurônios dessa área que morrem as células nervosas, tá bom? Esse processamento da memória, ou seja, para a gente armazenar o cérebro, né, o hipocampo guardar as informações nas caixinhas corretas dos nossos cérebros, é necessário, o cérebro, o hipocampo faz isso durante o sono. Então, o sono é muito importante, né, para que nós consigamos organizar as nossas memórias de uma maneira correta, equilibrada, precisa, não é? Então, por exemplo, a gente não tem que estudar, vou acordar cedinho, 5 da manhã, para estudar antes da prova. Isso não é o correto. O correto é estudar de preferência 1, 2 ou 3 dias, até mais dias, claro, mas no mínimo isso, tá bom? O conteúdo, para que realmente o cérebro... Então, eu estudei lá sobre como funciona o hipocampo, como ele está estruturado, e agora o meu cérebro precisa guardar, armazenar essas informações. É durante o sono, principalmente o sono de ondas θ, que é o sono leve. Sabe quando a gente vai tirar aquela sesta, a cesteadinha depois do almoço, que a gente tem ali, mal adormeceu e já tem um evento de sonho? Esse é o tipo de onda θ. E também no sono REM, né? O sono onde tem o movimento rápido dos olhos, que a membrana dos olhos fica nictante ali, fica, sabe, se mexendo, é porque a gente está sonhando. Então, o sono com sonhos, o sono θ, são os momentos em que que o nosso cérebro, o hipocampo, armazena as memórias nas suas gavetinhas, nos seus compartimentos corretos na casca do cérebro, tá bom? Essa memória, ela só começa a funcionar aos 3 anos de idade. Professor, mas eu lembro que eu caí do berço com 1 ano e meio de idade. Não, tu não lembra, contaram para ti, tá? Mas eu lembro bem da minha festinha de 1 ano. Não, o que você lembra é relato que você ouve desde pequeno sobre isso. São as fotos que você viu dessa festinha que foi feita para você, a temática, enfim, tudo mais. Nós não temos uma memória consciente antes dos 3 anos de idade. Uma memória explícita, uma memória declarativa antes dos 3 anos de idade, tá bom? Isso existem vários estudos, mas tem um estudo principal, When the Memory Begins, que fala justamente sobre o surgimento dessa memória ao longo das nossas vidas, tá certo? Eu queria discutir um pouquinho mais agora, tá? Mas daí a gente não precisa mais do Data Show, que daí vocês conseguem me visualizar aqui, tá bom? A gente voltar aqui para a nossa conversa, não é? Inclusive, eu vou deixar o chat aberto aqui, o bate-papo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Ou quiser fazer também verbal, enfim, fique à vontade, tá certo? Eu queria discutir um pouquinho agora sobre o impacto, que a gente discutiu bastante no início, sobre o impacto das memórias emocionais, das nossas memórias motoras, não é mesmo? Mas eu queria conversar um pouquinho mais agora sobre essa memória que a gente chama de memória autobiográfica, que é uma memória que a gente diz consciente. Mas eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade em
em perceber ela como, não é uma memória consciente, ipteris literis, do que aconteceu com as nossas vidas, tá? Ipteris literis é tal e qual aconteceu nas nossas vidas. Por quê? Porque muitas das nossas experiências que nós temos nas nossas vidas, elas são editadas. O cérebro edita essas memórias do passado para que elas possam fazer sentido agora, no que a gente está vivendo agora. Então, muitas vezes, a gente tem uma memória ruim de uma pessoa que nós vivemos no passado, porque talvez em algum momento da experiência ali, geralmente quando há uma ruptura, não é? Quando há algum tipo de conflito, nós editamos. Então, tudo que se viveu com aquela pessoa é horrível, aquela pessoa é horrível, todas as coisas que foram foi uma tragédia. E aí você percebe que você está editando essas ideias, você está editando essas memórias para que elas façam sentido agora, nesse momento difícil que você está vivendo. Então é muito importante, porque nós podemos ser enganados pelas nossas memórias de um conjunto muito grande de maneiras, tá? Existem muitas formas de nós sermos enganados pelas nossas memórias. E a edição das memórias, não é? Essa edição das memórias que vai gerando auto-engano, vai gerando falsas memórias, vai gerando falsos eventos, elas são muito impactantes nos nossos relatos sobre as nossas vidas. Então, você vai fazer terapia, de repente você está contando uma história, mas talvez não seja exatamente aquela história. É a história que você editou para que ela faça sentido, tá bom? E muitas vezes o terapeuta não tem condições, não é? Exceto se já for uma terapia de muito tempo, que o seu terapeuta já tem uma interação maior com você, ele talvez consiga ainda perceber essas diferenças, tá? Mas, caso contrário, ele não tem como, ele vai ter que ir construindo essa colcha de retalhos. Então, a verdade é isso. As nossas memórias conscientes são colchas de retalhos. Essas colchas de retalhos nem sempre elas seguem uma mesma textura, uma ideia coerente, a gente vai alterando essas memórias. Eu estava contando aqui no início para o Paulo, não é? Conversando aqui, que estou participando de um grupo do Fundamental 1, do primeiro grau, na nossa época, aqui um grupo no WhatsApp, bem legal, várias relembranças. E aí eu lembrei do professor Valmor, da professora de Educação Física, da Marlene, e só lembranças boas, sabe? Aquelas coisas assim. E aí eu lembrei disso, como, né, reavivando memórias boas. Aí teve um colega desses que colocou lá, a infância é linda, né? Tudo muito lindo. Ele foi irônico, claro, ele é um querido, mas ele tem um senso de humor muito bom, e ele foi irônico ali naquilo, né? Do tipo, claro, agora a gente está aqui, adulto, formado, então todas aquelas experiências foram maravilhosas. Mas eu ainda depois, quando ele colocou isso, eu brinquei, né? Isso é uma falsa memória minha sobre esses professores? Eu acho que não, eles eram realmente queridos, né? O professor Valmor era bem disciplinador, o que não acho tão ruim assim, né? Tendo devida delicadeza com as crianças, ser um professor disciplinador é até uma virtude, hoje, que falta tanta sistemática, disciplina e norma, não é? Então, esse professor aqui também já, dessa semana, ainda experienciou, talvez, um momento, devido ao revival, aí, nessa relembrança desse grupo, um momento de falsa memória, tá legal? E que eu fui, devidamente cortado pelo meu colega, que me disse, olha, como é lindo, né? Mas talvez não seja bem assim, Rodrigo Sartori, talvez... a gente era crianças pobres, assim, não miseráveis, mas pobres. A escola era rica, porque era uma escola pública, mas as escolas públicas aqui no Rio Grande do Sul eram e ainda são muito boas, não é? A gente ainda tem uma ótima qualidade nesse aspecto, tá bom? Então, esses são os tipos de memória. Eu queria falar agora, para a gente concluir essa ideia, porque às vezes nós temos memórias que elas são memórias coletivas, elas são memórias que nós geramos não
na nossa vida particular, na nossa intimidade. São memórias que nós geramos no coletivo, tá bom? Eu sempre brinco, eu não quero falar de política aqui de jeito nenhum, tá bom? Até porque eu não acredito muito nem em A nem em B. Eu acredito em mim, acredito em cada um de vocês que está aqui, acredito nas pessoas em geral, mas em termos da política como ela está organizada no Brasil, eu não acredito nem em A nem em B, tá certo? Para ser bem honesto e franco com vocês. Mas eu lembro que o governo Lula, por exemplo, quando terminou lá, tinha 86% de aprovação, não é? As pessoas estavam comprando, a gente virou consumista, né? A gente não virou cidadão, infelizmente, no Brasil. Nós não tivemos uma política que gerasse uma cidadania sólida, que gerou consumistas idiotas, né? Desculpa falar assim, mas a gente quer consumir, a gente quer comprar, e de repente houve uma perda no poder aquisitivo, os brasileiros já não conseguiam mais comprar tanto quanto antes, já não era mais Lula, não é? E de repente agora todas as coisas que foram vividas lá, adquiridas lá, elas perderam o valor, e percebam que isso pode dar espaço para vários tipos de fanatismos também, tá? Tanto os fanatismos de quem reafirma o que aconteceu antes, durante e depois, quanto os fanatismos que advêm desse trauma, porque isso é um trauma. Você ter um grande poder aquisitivo, você comprar sua casa, ter poder trocar de carro sempre, poder ter sempre gasolina e churrasco, sabe? E de repente você tem esse consumo muito abrupto perdido. Isso também é um trauma. Mas não é um trauma de uma pessoa. A gente está falando aqui de um trauma que é um trauma coletivo, tá bom? E isso pode gerar também falsas memórias, auto-engano coletivo, principalmente. O fanatismo religioso é uma maneira de auto-engano coletivo, tá? Que a gente está aí sob uma ameaça muito grande no mundo inteiro do fanatismo religioso. O ultranacionalismo, eu gostaria de lembrar que Adolf Hitler e o partido nazista, né? Tá? As ideologias nazistas, elas emergiram de um momento onde, pós Primeira Guerra Mundial, teve a República de Weimar, né? E imediatamente após isso, essa República de Weimar era um monte de políticos, na verdade, que assinaram a rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e que depois ali viveram uma vida de muita corrupção, entendeu? E eles geraram uma ideia de que o empobrecimento do povo alemão, a falta de glória que estava havendo para o país, a Alemanha, era culpa de um grupo. Eles geraram um inimigo, que naquele momento eram os judeus e algumas outras minorias étnicas, não é? Como ciganos, enfim, e eles geraram uma ideia de que a culpa desse tipo de empobrecimento, de falta de perspectiva e de emprego, era culpa de uma minoria. Quer dizer, como havia o trauma do empobrecimento, olhem, percebam bem como a condição social pode ser um trauma. Como havia um trauma do empobrecimento ali, houve a ascensão de uma ideia, que é uma ideia que eu acho que eu não preciso dizer o quão perigosa, o quão nociva foi, não só para o povo judeu, mas para a humanidade como um todo, tá bom? Então, muito cuidado com o que as nossas memórias podem impactar, as memórias emocionais, motoras, a nossa postura, né? Tá bom? Muito cuidado com o que a gente acredita que é uma verdade, porque a gente viveu aquilo, a gente sabe que é. Então, muito cuidado, muito zelo. Se o orai e vigiai é para os nossos pensamentos e os nossos atos, o orai e o vigiai deve ser também algo que devemos utilizar para as nossas lembranças, para as nossas memórias, tá certo? Então fica aqui a minha ideia sobre as memórias, como elas funcionam. Não falei de todas, não falei da memória de trabalho, não é? Operacional, mas eu falei, talvez, como era a proposta, as memórias que impactam mais nas nossas vidas, que talvez nós cometemos mais erros em decorrência de falhas no processamento dessas memórias,
nós lembramos de coisas que não vivemos, apagamos coisas importantes que vivemos com as pessoas ou nos lugares. Então, orai e vigiai, que sirva também para as nossas memórias, para as nossas lembranças, e que nós nos esforcemos para não gerar lembranças que possam resultar em traumas, resultar em auto-engano, implante de falsas memórias, as maledicências sobre as pessoas, não é? Que muitas vezes nós promovemos, isso é uma violência geralmente contra as crianças. Então fica aqui a minha ideia, o meu pedido e a minha, digamos assim, a minha orientação sobre o orai e vigiai as vossas memórias.